Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui mais uma aula de Corel e dessa vez a gente vai usar um recurso aí que é bastante desejado, que é você fazer o texto seguir um caminho. Então vamos ter um exemplo bem simples para dar ideia para vocês do que vocês podem fazer. Depois eu vou explicar a ferramenta com bastante detalhe e você vai ver que é um recurso bem fácil de usar. Já vou compartilhar a tela, ó, tá aqui o exemplo que eu já fiz. Uma imagem, um texto ao redor dessa imagem aí, fazendo uma arte que acompanha um certo caminho, tá? Então eu vou deletar isso aqui, vou começar do zero, tá? Uma nova arte para você ver. Essa imagem eu importei e bloqueei ela, tá? Para poder desenhar por cima, não correr o risco de mexer lá usando o inspetor de objetos. Vocês já sabem como é desde o começo do Corel. Então, o que eu fiz aqui foi pegar a caneta ou qualquer outra ferramenta que você queira e fazer o desenho que você quer que o texto siga, tá? E não se preocupe em fazer um desenho perfeito não, que depois você vai poder editar isso conforme queira, tá? Bom, quando você pega a ferramenta de texto e você chega junto de um caminho, ela muda o ícone, ó. Vê se você consegue notar. Justamente indicando aqui que ela pretende, se você clicar aqui, o que você escrever vai seguir esse caminho. Então basta você aproximar, clicar, que você já ganha um cursor e você vai começar a escrever. Vou escrever a mesma palavra que eu usei antes. E agora o que eu vou começar a fazer é editar esse texto aqui. Primeira coisa, que se eu clicar e arrastar no texto, ele está amarrado ao caminho, tá? Então ele pode andar tanto em cima do caminho como você desenha, como também se afastar ou para um lado ou para o outro, tá? Então vê que é bem fácil você fazer essa edição. É simplesmente clica e arrasta no texto em si. O texto ele está seguindo uma lógica do sentido natural do texto, que é escrever uma palavra ao lado da outra. Aqui eu posso mudar a forma como um caractere ao lado do outro. Aqui eu mudo a forma como os caracteres vão se comportar em relação a esse caminho, tá? Então, no caso desse exemplo aqui, é esse último que vai colocar o texto numa lógica onde os caracteres vão ficar em pé, tá? Se o caminho estivesse na horizontal, ele giraria também ao contrário. Então, toda vez que você faz um texto num caminho, você tem que escolher aqui qual que é o modelo que você está querendo. Então, todas as opções possíveis de texto em caminho estão aqui, tá? Note também aquela mesma história, né? Quando eu movo, ó, ele está mexendo aqui, na verdade, ó, eixo X e Y, tá? Então, se eu mexo um pouquinho para cá, ele está alterando aqui. Se eu mexo um pouquinho para lá, ele está alterando aqui. Tá? Horizontal e vertical seria as formas de você mexer. Você pode usar também numericamente, mas eu acho muito difícil, a não ser que você queira uma coisa precisa. Vamos supor que você está fazendo aí um corte e contorno com texto, né? Então você fez esse vetor para poder passar a plota de recorte recortando aí, e você quer o texto exatamente 5 milímetros após o corte. Então aqui seria uma forma de você usar matematicamente. Então esse texto está exatamente 5 milímetros após o local onde a faca de corte vai passar. Tá? Mas normalmente isso aqui se faz visualmente, então por aí que a gente usa. Tá? Eu vou pular essa caixinha aqui de espelhar, que aí eu vou mostrar um outro exemplo em seguida, você vai ver que ela é bem útil. Para esse exemplo ela não é útil. Bom, você pode mexer fonte tanto aqui quanto na paleta caractere, tá? Mexer aqui, ó, cor do preenchimento, tudo aquilo que você já sabe fazer, não tem mistério nenhum, tá? Vou colocar uma fonte aqui mais simpática aqui, ó. Você vê que você pode modificar o modelo da fonte. Se você quiser dar mais espaçamento entre os caracteres, você pega aqui a ferramenta forma, ó, e aí por esse controle aqui você pode dar um pouquinho mais de espaço. É bem visual também, bem confortável de se mexer. Então é uma forma de você usar
a ferramenta forma para ajustar o espaçamento. E para terminar, né, a formatação da fonte você faz como você quiser. Se você quiser retirar o contorno, tá, é óbvio, né, você não vai querer esse contorno aqui, isso não tem nada a ver. Você simplesmente vai lá e coloca ele com nenhum contorno. Tá? Na caixa de propriedades mesmo você consegue fazer nenhum contorno, ele está lá ainda, tá? Você vai poder editar, ele está lá ainda. Antes de fazer o contorno, deixa eu mostrar aqui que com a ferramenta Forma, ó, eu posso redesenhar se eu achei que não ficou do jeito que eu queria. Por isso que eu falei, não precisa fazer uma coisa precisa logo de cara, né? Você pode ajustar depois conforme a imagem ande. Aqui até passou do fim da imagem, então deixa eu trazer para cá. Então você pode ajustar depois, não tem problema nenhum. Isso aqui fica bem editável conforme você quer. Mesmo que você tenha tirado a cor do contorno, você consegue mexer, os vetores estão lá ainda. Tá? Terminou. Digo que o contorno é nenhum e está feito lá o meu ajuste. Tá? Eu vou fazer um exemplo bem simples aí com elipse e texto, também para mostrar uma outra forma de editar texto ao redor do contorno. Vou fazer uma elipse aqui, estou segurando o Ctrl para ficar perfeito. Vou jogar o texto lá dentro, tá? Peguei aqui a ferramenta de texto, joguei ele. Deixa eu escrever aqui o impressor. Vou colocar uma fonte um pouquinho menor. Aí. Então você vê que você tem as mesmas opções, né? Pode mover para dentro, para fora. Você ajusta. Agora, essa parte aqui, ó, se eu quisesse o impressor dentro da elipse, eu precisaria usar aqui as ferramentas de espelho, tá? Então eu ia espelhar ele aqui, ó. Então espelho horizontal e vertical. Então essas ferramentas estão aqui para isso. Espelho ele agora está exatamente como eu queria. Tá? Vamos lá, deixa eu desfazer aqui para você como estava antes, ó. Por baixo aqui vem o espelho. Espelho na horizontal, na vertical. Tá o impressor lá embaixo. Então essa ferramenta vai servir para isso, tá? Então você vê que ferramenta bem legal, bem facinho de usar, né? Você pode usar em elipse, você pode usar desenhando um caminho com qualquer ferramenta que seja. É bem tranquilo, altamente personalizável, né? Você muda a fonte, muda a cor, tira o contorno, bota preenchimento. E isso te dá um poder bastante interessante de mexer no CorelDRAW, tá bom? Então essa aula vai encerrar por aqui para a gente concentrar o assunto num vídeo só. Grande abraço a todos vocês.